Vomitar é uma reação automática deflagrada pela presença de algum conteúdo estranho na entrada da nossa garganta ou no estômago, mas dependendo da situação, o vômito pode ocorrer devido a outros fatores. Eu me chamo Thiago Rocha, psicólogo, e neste vídeo você vai entender como a garotinha passou a vomitar muitas vezes por dia sem que ela tivesse qualquer problema de saúde que justificasse isso. Em 1967, o psicólogo Montrose Wolfe escreveu o estudo de caso A Extinção Operante do Comportamento de Vomitar em uma Criança Deficiente, que permaneceu como manuscrito não publicado, mas que foi citado por vários livros sobre modificação do comportamento. Foi o caso de uma garotinha de 9 anos com várias limitações devido a uma paralisia cerebral. Entre estas limitações estava a ausência da fala. Quando ela foi admitida em uma instituição para crianças deficientes, os profissionais perceberam que a menina vomitava várias vezes por dia. Também notaram que ela vomitava preferencialmente na mesa da professora e no material escolar dos outros alunos. Ocasionalmente, ela tirava as próprias roupas para poder vomitar sobre elas. Após vomitar, ela gritava e tentava destruir as coisas que estavam ao seu redor. Era de fato um comportamento, no mínimo, muito diferente, e a coisa ficou ainda mais estranha quando o médico que a examinou não identificou nenhum problema de saúde que explicasse a sua alta frequência de vômitos. Mesmo assim, eles empregaram um tratamento medicamentoso, mas que não obteve efeito. Chegaram inclusive a impedir temporariamente que ela frequentasse as aulas. Como último recurso, entraram em contato com o psicólogo Montrose Wolfe para que ele tentasse um procedimento para reduzir a frequência com que a aluna vomitava. Wolfe suspeitou que a menina havia aprendido a vomitar mediante condições específicas. Nesse caso, caberia investigar a funcionalidade desse comportamento no contexto em que a menina se inseria, o que pode ser feito por meio do método de análise e resolução conhecido como contingência tríplice ou contingência de 3 termos. Então vamos lá. As condições antecedentes ao comportamento são estar no interior da sala de aula na presença da professora e de outros técnicos e na presença dos demais alunos. O comportamento envolvia as respostas de vomitar, gritar e destruir. As consequências eram receber atenção imediata da professora e dos demais alunos e ser levada para outra sala por um tempo. Wolfe partiu da hipótese de que a resposta de vomitar desta menina, por alguma razão, ficou sob controle operante. Ou seja, a frequência de vomitar da aluna estaria principalmente relacionada às consequências que produzia, que eram a atenção e a remoção da sala de aula. No caso específico dessa aluna, a atenção e a remoção da sala de aula foram consideradas como consequências reforçadoras. Tecnicamente falando, reforçador é qualquer fator ou conjunto de fatores que emergem como consequência de um comportamento e aumentam as chances de que ele ocorra em situações similares no futuro. Wolfe então planejou um procedimento de extinção operante, que consiste basicamente em suspender as consequências que aumentam ou mantêm a frequência de um dado comportamento. Não era plausível suspender totalmente a atenção que era liberada para a menina, pois a condição neurológica dela exigia cuidados específicos. Porém, os profissionais da escola foram instruídos a se comportar como se nada de extraordinário estivesse acontecendo e apenas limpavam de maneira rápida a sujeira do vômito, mas sem fornecer qualquer tipo de adulação, repreensão, expressão de surpresa ou pena. A partir desse momento, ela também não seria mais removida da sala de aula. Quando um comportamento perde o acesso às consequências que fazem a sua manutenção, a tendência é que, pelo menos no início do processo, a sua frequência e intensidade aumentem muito. Esse fenômeno é conhecido como explosão da extinção. Para que a extinção operante seja efetiva, é necessário que os profissionais tenham um bom autocontrole durante os exageros que ocorrem na explosão da extinção. Pois se o exagero produzir alguma consequência reforçadora, o padrão exagerado pode ser mantido, o que deixaria a situação ainda pior. Portanto, uma vez que esse procedimento tenha sido iniciado, deve ser levado até o fim, independentemente dos exageros comportamentais que ocorrem nas fases iniciais do processo. O procedimento foi então iniciado e na fase de explosão da extinção, como era de se esperar, a frequência do comportamento aumentou bastante. Wolfe relata que ela chegou a vomitar 21 vezes em um único dia no início da extinção. Ao longo de 30 dias de procedimento, a frequência decaiu gradualmente para 0, que foi um sucesso. Mas Wolfe não estava satisfeito, pois ainda existia a possibilidade de que a redução na frequência de vomitar tivesse ocorrido por coincidência. Para tirar a prova dos 9, ele decidiu recondicionar o comportamento de vomitar e depois extingui-lo outra vez. Para isso, seria necessário esperar que a menina vomitasse novamente para lhe devolver todas as consequências reforçadoras que estavam em vigor antes da aplicação da extinção. Contudo, o primeiro procedimento foi tão eficiente que a menina ficou sem vomitar por 58 dias. Essa é a tabela que indica a frequência de vomitar ao longo de toda a intervenção. Esse é o primeiro pico de explosão da extinção e essa parte sem linha representa os 58 dias sem a ocorrência de vômito.
Essa linha baixa é o período em que o comportamento foi reaprendido para provar que os resultados anteriores não foram produto da coincidência, e esse outro pico é o da outra explosão de extinção. E por fim, vemos uma nova linha baixa que indica o segundo declínio na ocorrência dos comportamentos. O pesquisador viu então que ao longo de 200 dias de intervenção, as consequências reforçadoras foram suspendidas, depois reapresentadas e suspendidas novamente. E respectivamente a frequência de vomitar decresceu, aumentou e finalmente decresceu novamente. Diante desses dados, é plausível concluir que, no caso particular dessa menina, a ocorrência do vômito estava funcionalmente relacionada à atenção que ela recebia e também pela oportunidade de ser removida da sala de aula. Montrose Wolff foi um assíduo estudioso do modo como a atenção que recebemos das pessoas pode afetar o modo como nos comportamos. De maneira geral, somos muito suscetíveis a sermos moldados pela atenção que recebemos das pessoas que estão ao nosso redor. Isso se verifica em processos simples, como adquirir um sotaque, e também em arranjos mais complexos de comportamentos, como a perspectiva geral que as pessoas aprendem a ter sobre a vida. Por isso, cuidado com quem tu andas e também tente enxergar além da sua matrix social. E essa foi mais uma edição do Ciência do Comportamento. Se gostou, deixa um like, se inscreva e compartilhe com alguém. Obrigado pela atenção que você acaba de liberar para o meu comportamento de gravar vídeos e até a próxima.